Você abre o Instagram, o WhatsApp e por alguns minutos você vê um amigo que começou a namorar, outro que conseguiu um emprego, outro comprou um carro, outro entrou numa faculdade. E sem você perceber, você sente aquela sensação que todo mundo está avançando na vida, menos você. Mas me responde, em que momento a conquista dos outros virou prova do seu fracasso? Hoje eu vou falar sobre isso, porque essa comparação está roubando a sua paz. Isso acontece não só nas redes sociais, essa comparação, mas também acontece numa roda de amigos, no encontro de uma família, conversando com alguém da sua mesma idade. E você vai lá, tá conversando com a pessoa lá, e a pessoa fala, putz, cara, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz a prova da ETEC, consegui passar na prova da ETEC, fiz faculdade, consegui realizar aquilo, consegui fazer isso, e sabe, a pessoa vai contando. Só que não porque a gente tem inveja, mas a gente começa a sentir que a gente tá ficando pra trás, a gente começa a sentir um sentimento ruim no peito, uma ansiedade, porque a outra pessoa conseguiu aquilo, aquela ali conseguiu isso, e a gente tá onde? É como se a outra pessoa tivesse realizado os seus sonhos e o seu sonho tivesse deixado como atrasado. É sempre alguém realizando o sonho enquanto você ainda não realizou o seu. E aos poucos você começa a fazer algumas contas na sua cabeça. Fulano já casou, Ciclano já comprou uma casa, ele tá ganhando bem, ela completou a faculdade. Só que sem a gente perceber, parece que a gente transformou a nossa vida em uma corrida e a gente tá pra trás. Parece que a nossa vida simplesmente é uma corrida para ver quem alcança o sonho mais rapidamente. Parece que a gente tá no último lugar. Ou muitas vezes a gente nem sente estar em último lugar, a gente sente que tá aqui bancada, vendo os outros correrem. Você não acha horrível isso? Você tem um sonho, uma meta, e quando você pega essa meta e olha para outra pessoa que tá conseguindo ela, ou que tá fazendo alguma coisa similar, você sente felicidade, inspiração, ou você sente inveja, um sentimento ruim? Porque muitas vezes a gente olha para as outras pessoas e acaba, ao invés de se inspirar, acaba se comparando. Por que o sonho dele realizou o meu não? Por que ele conseguiu aquilo e eu ainda não? Por que para ele foi rápido? Por que para mim é lento? Sabe? Isso acontece não só na internet, mas também na vida real. E vice-versa, acontece também na internet. Exemplo, o jovem lá que é criança, já é milionário, já é rico. Aí tem aquele carinha lá que faz isso. Olha como é que ele é incrível. Olha esse desenho, olha essa aparência. Olha, cara, olha esse desenho. Me lembra até de um post, eu acho que foi no Instagram, não, acho que foi no Twitter, né, no X, que era bem antigo, que um canal tinha falado lá, que era mais ou menos assim. Esse garoto tem 18 anos de idade e já tá esculpindo já tá esculpindo muito bem. E você? E você? Sabe? E você? Como se estivesse falando. Esse cara aqui, ele só tem 18 anos e tá fazendo as coisas muito bem, as coisas dele. E você tá aqui sem fazer nada. Só que, perdão, mas a gente vive num tempo diferente, a gente teve professor diferente, aprendizagem diferente, experiência diferente, a gente talvez criou uma maturidade em uma certa hora, talvez a gente aprendeu uma coisa em certa hora, sabe? Tem muitas possibilidades, então não é justo pegar e comparar a tua vida com a de uma outra pessoa. Talvez ele tenha tido professor, talvez ele deve ter tido mais tempo livre, sabe? Não dá pra comparar duas vidas, porque as duas vidas não são iguais. O problema é que depois de tantas comparações, você deixa de perceber o caminho que já percorreu. Tudo que você ainda não conquistou fala muito mais alto do que o que Deus fez na sua vida. Não é horroroso isso? Só que por conta disso nasce a sensação que a gente ficou para trás. Mas só que a comparação tem uma armadilha, de você enxergar apenas o resultado daquela pessoa, mas não reconhecer a jornada que ela percorreu, as dúvidas, as dificuldades, as dores, porque, presta atenção, o vencedor, ele nasce antes mesmo do ringue. Presta atenção, o vencedor, ele nasce antes mesmo do ringue. Quando ele tá treinando na nossa casa, quando ele tá estudando, você tem que entender essa parte, porque ela é bem importante. Porque aos poucos isso começa a roubar sua paz, começa a roubar sua motivação. Você deixa de comemorar pequenas vitórias, perde a motivação para continuar caminhando e começa a viver ansioso pelo futuro. Como se a sua vida estivesse sempre atrasada em relação aos outros. Você vê o resultado dele, mas você não vê as preocupações que eles tiveram, as dúvidas, a ansiedade, o medo, as coisas que ele percorreu, as coisas que ele teve que aguentar. O pior disso tudo é que a comparação ela não desaparece. Porque você vai lá e vai ver alguém mais rico, alguém com maior habilidade, alguém com maior, sei lá, desempenho acadêmico e tudo mais. Você sempre vai encontrar. Então sua paz não pode depender da comparação das outras pessoas. Você não se sente mal porque você tem inveja da outra pessoa. Você se sente mal por conta que você olha o caminho daquela pessoa e quando você olha pro seu caminho, você vê que você tá pra trás, que você ainda não realizou seu sonho. E o sonho que você está tanto almejando ainda não se tornou realidade. Muitas vezes, em vez de a gente olhar o que Deus colocou na nossa mão, a gente acaba olhando o que Deus colocou na mão das outras pessoas. Só que existe um problema, você está fazendo uma comparação injusta.
Na Bíblia, se você perceber, tudo teve seu tempo, tudo tem seu tempo. Fazer uma comparação é totalmente injusto. Presta atenção. A história de José. José esperou anos até ver seus sonhos se cumprirem. Ou a história de Davi. Ele foi ungido rei muito antes de sentar no trono. Deus nunca trabalhou com o refúgio da ansiedade. Cada pessoa precisa aprender certas coisas para poder ter aquilo. Exemplo, se eu não tivesse passado o que eu passei no meu canal, se eu não tivesse enfrentado aquelas dúvidas, se eu não tivesse, sabe, enfrentado aquelas poucas views, se eu não tivesse passado por aquela parte, eu nunca teria sido uma pessoa que tem maior maturidade, maior empreendedorismo, estratégia empreendedora, sabe? Eu não seria quem eu sou, porque aquele processo me formou quem eu sou. Muitas vezes a gente quer uma coisa, mas só que se a gente não ter suporte, maturidade e tudo mais, não vale a pena ter aquela coisa se você não vai conseguir aguentar. É tipo você se tornar rico antes mesmo de aprender como administrar o dinheiro. Então, talvez a dúvida nunca tenha sido eu estou atrasado. Presta atenção, existe uma diferença entre tarde e tarde demais. Talvez você não esteja atrasado, talvez você esteja dentro do processo para que Deus possa te moldar, para que você consiga ter a capacidade de se tornar o rei, para que você consiga se tornar o braço direito do rei, para que você consiga administrar seu dinheiro, para que você consiga viver do seu sonho. Porque se a gente apenas olhar o final, se a gente querer apenas ter aquilo, sem passar pelas dificuldades, passar pelos desafios, a gente não vai se tornar uma pessoa que vai conseguir carregar aquilo muito bem. Exemplo, se o José não tivesse ido para a prisão, eu não ficaria sabendo como administrar as pessoas, como organizar e tudo mais. Por conta daquelas dificuldades que ele passou, formou quem ele iria ser, entende? A jornada, ela não é tão previsível. E toda vez que você olha para o caminho das outras pessoas, se comparando, se sentindo mal, tendo inveja, você apenas está jogando mais pedra no seu caminho. Está mais se atrapalhando ainda, entende? Então pare de olhar o caminho das outras pessoas, pare de olhar o sonho das outras pessoas, das metas, sabe, as coisas da vida delas, sabe? Então pare de olhar o caminho dos outros com inveja, com comparação, com vergonha. Cada um tem o seu processo. Foque na sua vida, pare de focar na vida das outras pessoas, porque quando você foca no seu próprio caminho, você prospera no seu próprio caminho. Não dá pra você tomar conta da vida da outra pessoa, saber se ela tá indo bem ou se ela tá indo mal, e ao mesmo tempo conciliar com o seu trabalho, com o seu projeto. Ou é uma coisa ou é outra. Sabe, coloque seu foco aonde você realmente vai ter resultados. Então, sabe, olhe para essas pessoas que estão conseguindo realizar seus sonhos, mas não olhe com inveja, não olhe com vergonha, sabe? Não olhe para se julgar, mas olhe com uma inspiração. Ao invés de você dizer, nossa, essa pessoa ela conseguiu, eu ainda tô aqui, olhe e apenas diga mentalmente, cara, se ele conseguiu, eu também posso. Porque, vamos lá, não faz sentido e não faz sentido carregar pensamentos ruins, pensamentos de ansiedade, pensamentos de inveja só por conta da outra pessoa. Porque pensa bem, cara, não vale a pena carregar esse fardo. Não vale a pena você carregar na sua cabeça que a outra pessoa é melhor que você, que a outra pessoa ela é melhor que você, por isso que ela conseguiu realizar o seu sonho, que você tá pra trás, sabe? Primeira coisa, tudo tem o seu tempo. Segunda coisa, a pessoa ela tem sua própria vida, a sua própria jornada, o seu próprio sonho. Tem muitas variáveis, cada um tem o seu tempo, sabe? Olha para essas pessoas não para te fazer mal. Não deixa que esses pensamentos, sabe, te sujem a sua cabeça, sabe? Não deixa que esses pensamentos te façam mal, sabe? Olha, e ao invés de zombar, de menosprezar, de ter inveja, ao invés de você ter isso, pegue isso como uma inspiração. Se a pessoa conseguir, você também pode. Use isso como uma inspiração, não como um reservatório de raiva. A não ser se você for utilizar essa raiva para mudar a si mesmo. Porque muitas vezes a gente só consegue mudar de vida quando a gente bate na mesa e fala, eu não aguento mais. Se você analisar, as pessoas que fizeram grandes coisas na humanidade, criaram várias coisas, elas bateram na mesa e disseram que não aguenta mais. Será que já está na hora de você bater na sua própria mesa e começar a ir logo esse projeto? De você não aguentar mais de tanto adiar? Talvez não seja a hora de você bater na sua mesa e focar no seu sonho, nas suas metas. Continue crescendo um passo de cada vez. Aprenda que o momento quer te ensinar, faça essa parte e entregue toda essa ansiedade, todo esse peso, entregue seu projeto, seu pacto, o seu sonho, tudo isso para Deus. Porque Ele pode te ajudar e Ele vai te ajudar. A ansiedade quer correr, mas a fé quer continuar caminhando. E não se preocupe também se você está indo de forma lenta. Só se preocupe em cada dia dar um passo para frente, porque uma jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Cada um examine seus próprios atos, então poderá orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um levará o seu próprio fardo. Só que se você vive se comparando, acha que ficou para trás e quer fortalecer sua identidade, dominar suas emoções e viver mais em paz através da fé em Deus, eu fiz esse curso para você. Tá no link da descrição. Obrigado por assistir, fique com Deus e até!